Amados, bom dia. Hoje é dia 15 de outubro do ano da graça de 2025 e a proposta é voltarmos a considerar a palavra nesta manhã e, neste caso, o texto de 1 de Samuel, capítulo 17, que o nosso irmão Fernando José nos trouxe à consideração no passado domingo. E o episódio é-nos bem conhecido. Davi enfrenta Golias e o primeiro ponto de reflexão, ontem partilhávamos novamente a forma como nós olhamos para os problemas, a forma como Davi olhou para Golias. E nesse processo também uma outra questão muito importante é a nossa memória em relação àquilo que Deus já fez, àquilo que Deus é, àquilo que Deus já fez. A verdade é que a nossa memória é-nos absolutamente essencial para momentos como este. Lembrar quem Deus é, lembrar aquilo que Deus já fez, é-nos absolutamente essencial. É interessante porque Davi, no meio de toda esta dificuldade, enquanto considerava no seu coração enfrentar Golias, lembrou a Saúl, que ele guardava os rebanhos e Deus o protegeu quando teve que enfrentar leões, quando teve que enfrentar ursos, quando teve que enfrentar grandes e difíceis problemas. E Deus o livrou. Deus o livrou. E ele, no versículo 36, é muito claro. O teu servo matou tanto leão como urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sim, amados, lembrar aquilo que Deus já fez é absolutamente essencial. É muito normal para qualquer um de nós, em momentos de dificuldade, quando olhamos para uma destas dificuldades que enfrentamos, estes Golias que enfrentamos na nossa vida, ficarmos focados nesse problema e perdermos a noção do que está a acontecer. Obviamente, primeiramente, temos que olhar através dos olhos de Deus, tal como lembrávamos ontem. Olhar para um problema não através dos nossos olhos, mas através dos olhos de Deus. E depois lembrar que, ou melhor, não ficar bloqueados e lembrar que no passado Deus já fez coisas absolutamente sublimes. Pode não ter sido numa situação igual, pode ter sido em circunstâncias bem diferentes, mas Deus esteve lá. Desde o início da nossa vida, Deus esteve lá a intervir e a manifestar-se e a revelar-se. Olhamos para a vida de pessoas à nossa volta e compreendemos claramente como Deus já realizou e continua a realizar grandes milagres e o seu poder, a sua soberania é sempre inquestionável. E obviamente isto não é garante de que vamos ganhar, que vamos vencer o Golias tal como Davi o fez. É garante que a vontade do Pai se vai cumprir. E às vezes o Golias é morto de uma forma, outra vez ele é debelado de outra forma, outra vez ele terá uma intervenção tal qual aquela que Deus permite e deseja para a nossa vida, mesmo que nós não possamos compreender ou até às vezes aceitar. Tudo isto, obviamente, nos remete para uma grande submissão ao Senhor, grande intimidade. Olhar para os problemas com os olhos de Deus, lembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida anteriormente, é absolutamente essencial. E a palavra é muito importante porque nela nós encontramos também quem Deus é e aquilo que Deus já fez. E também a forma de olhar para estas circunstâncias e estes problemas. Creio que vale a pena meditar sobre estes desafios. O irmão Fernando José, no domingo, desafiava-nos a usarmos as ferramentas certas para cada circunstância. E isso, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada espiritual, só pode acontecer numa grande, profunda e séria dependência e intimidade com o Pai. Saber a cada momento quais as ferramentas que temos que usar. E é Ele que as vai definir e que nos vai providenciar, com toda a certeza. Creio que vale a pena pensar e meditar e buscar ao Senhor a respeito disto e que, de facto, a nossa memória daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem feito já na nossa vida e à volta de nós
nos ajude e nos alimente e nos sustente para cada dia enfrentar esses Golias que por aí aparecem. Que o Senhor seja louvado e honrado nas nossas vidas, continuamos a cuidar em oração uns dos outros e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.